Então, continuando, página 65 agora, questão 8, só que eu pedi para fazer somente a B e a C. A D a gente não estudou ainda, certo? Por isso que eu não pedi para vocês fazerem. Além do iodo 127, há outros átomos do elemento. O iodo 131, massa atômica, número atômico 53, que a gente encontra lá na tabela periódica. Por exemplo, por ser radioativo, é usado no tratamento de câncer e em distúrbios da glândula tireoide. Então, algumas perguntas estão sendo feitas sobre esse elemento. Qual o número de prótons? Letra A. Qual o número de elétrons? Letra B. E letra C, qual o número de nêutrons? Então, eu coloquei aqui novamente, ó, iodo, símbolo, massa atômica em cima, número atômico embaixo. Aqui do lado as duas fórmulas que a gente vai precisar para achar aquilo que está sendo pedido. Então, Z, 53, ok, coloquei aqui. Se o Z é 53, prótons é igual 53, elétrons é 53. Então, eu já achei o número de prótons, 53, e o número de elétrons, 53. Viu que tranquilo? Agora, a massa atômica. A massa atômica é o A está aqui em cima. Então, 131, ok? Igual P. P é 53 mais N. 53 mais quanto que vai dar 131? Quanto que eu somo aqui? Então, 131 menos, porque eu vou passar para o lado de lá, 53 é igual a N. N é igual a 131 menos 53, 78. Então, eu achei o número de nêutrons, que é igual a 78. Viu que tranquilo? Vamos lá? Agora, nessa mesma página, eu pedi a questão número 12. Lá na questão número 12, eu estou pedindo o quê? Eu estou pedindo que na tabela periódica, que a gente estudou, os elementos estão dispostos em ordem de quê? O que eu organizo esses elementos na tabela periódica? Em ordem de prótons. Então, mas por que prótons? Porque prótons é a mesma coisa que o número atômico. Isso aqui é igual, ó. Então, é igual a Z. Z é igual a P. Então, se ele é igual, ele é colocado em número atômico, cada um tem o seu. Como que ele é colocado na tabela? Em ordem crescente de número atômico de prótons. Questão 13. Na questão 13 nós temos algumas informações dizendo que o X está no quarto período no grupo 13 da tabela periódica. O Y está no terceiro período no grupo 18 da tabela periódica. O W está no quinto período no grupo 17 da tabela periódica. E o Z está no sexto período, no grupo 7 da tabela periódica. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que ter as informações da tabela periódica, certo? Para que eu possa conseguir achar o elemento químico. E quando eu acho esse elemento químico, eu consigo visualizar, por eu conseguir visualizar ele lá na tabela. Então, nós vamos para a tabela periódica. Tabela periódica, está aqui, tá? De vocês está até um pouquinho mais atual que essa. O elemento X, ele está no quarto período no grupo 13. Então, quarto período. Lembra que a gente tem que contar as linhas? Uma linha, isso aqui é a segunda, terceira, quarta. Só que no grupo 13. Então, eu tenho quem? O galho. Só que lá na tabela, na continuação da tabela, na outra página, a gente vai colocar o X, mas é o elemento que está aqui, ó, o galho, ok? Depois a gente vai localizar ele lá. Vamos só ver quem são eles. O W, quinto período do grupo 17. Quinto período, então é a quinta linha, tá aqui. Grupo 17. Grupo 17, quem é ele? O iodo, esse que a gente falou agora há pouco, lá na questão 8. Depois a outra informação, Y, terceiro período do grupo 18. Essas letras W, X, Y e Z foram letras fictícias, certo? Inventadas, só para a gente localizar eles. Então, terceiro período, grupo 18. Terceiro período, terceira linha. 1,
2, 3. Então, é esse aqui, grupo 18. Então, chegou no argônio. E o Z, sexto período do grupo 7. Sexto período, sexta linha, grupo 7. Então, vamos lá para o grupo 7. Família 7 está aqui. Sexto período, está aqui, ó, sexta linha. Então, é o rênio, certo? Agora, a gente vai, na sequência, ver quem são esses elementos lá para a gente localizar. Quando a gente vira a página, a gente tem o exercício, ok? Então, deixa eu virar aqui, que ainda não estou com muita prática. Então, aqui nós temos, ó, o rênio, que a gente bota o Z aqui, porque a letra dele lá no exercício era Z. Aqui nós temos o galho, que a gente encontrou primeiro, que era o X. Nós temos o Y, que a gente descobriu que era o argônio, então a localização dele aqui. E o W, que a gente descobriu que era o iodo, então a localização deles aqui na tabela periódica. Conseguiram achar? Só olhar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Família 7. Qual o período que tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que eu localizei ele aqui, tá bom? Questão para a gente descobrir agora na sequência. Então, a página 66, questão 14. Só que a 14 só pedi para fazer a A e a B, porque a gente não fez as outras, tá? A gente não fez explicação ainda das outras. Então, vamos para lá. Aqui vocês têm o elemento sódio, o elemento flúor e o elemento neônio. Muito é bom, né? O elemento neônio e o bromo, tá? Massa atômica na parte superior e número atômico na parte de baixo. Escreva a distribuição eletrônica em camadas. Lembra que a gente viu as camadas? Aquelas camadas. Deixa eu botar aqui no cantinho. K, L, M, N, O, P, Q. Aquelas camadas que a gente estudou, tá? Então, eu vou lá na tabela periódica, de novo, buscar a tabela periódica. Estou sem assessoria aqui. Vamos achar o sódio. Sódio tá aqui. Que nesse cantinho, ó, vocês têm 2, 8 e 1, certo? Como vocês têm 2, 8 e 1, eu tenho 3 camadas. K, L, M. Então, venho aqui, camada K, quanto que tem lá? 2. Camada L, 8. Camada M, 1, porque estava 2, 8 e 1. Vou para o flúor. Vamos lá para o flúor. Flúor está aqui, ó. Quais são os númerozinhos que tem ali do lado? 2 e 7. Então, quais são as camadas do flúor? Camada K, que é a primeira, 2. Camada L, que é a segunda, 7, que eu encontro ali na tabela periódica. Neônio. Neônio está aqui do ladinho do flúor, ó. Neônio tem 10 elétrons. 2, número atômico 10, então 10 elétrons, 10 prótons. 2 e 8. Então, a camada K, 2. Camada L, 8. Só copiando da tabela periódica. Bromo. Bromo também está aqui pertinho, ó. Bromo está aqui. 2, 8, 18 e 7. Então, camada K, 2. Camada L, 8. Camada M, 18 e camada N, 7. Então, aqui eu tenho as camadas do bromo. Letra B. Com base na distribuição eletrônica em camadas, quais desses elementos pertencem ao mesmo período? Mesmo período é a mesma linha. Estão lembrados? A linha lá da tabela periódica, tipo aqui é um período, aqui é outro período, aqui é outro período, aqui é outro. Então, eu venho aqui em cima, não preciso nem ir lá para a tabela periódica para localizá-los agora. Eu venho aqui em cima e olha, ó, esse tem 3 camadas, então ele está na terceira linha. Esse tem 2 camadas. Esse, o neônio, tem 2 camadas e o bromo tem 4 camadas. Então, quais que tem a mesma quantidade de camadas? Porque se ele tem a mesma quantidade de camadas, ele tem a mesma quantidade de linhas, de período, é o período dele. Então, o flúor e o neônio, eles têm 2 camadas. Então, por isso que eles estão no mesmo período. Então, por ter o mesmo número de camadas eletrônicas. E aqui no segundo pontinho, está pedindo o grupo. Quais deles que tem o mesmo grupo? O grupo é a mesma coisa que
família. Então, quando se fala grupo, é a mesma coisa que eu estiver falando família. Não esqueçam disso, tá? Porque às vezes fala família, às vezes fala grupo. Deixa eu só arrumar esse F aqui. Então, quando eu estou falando de grupo, eu estou pedindo agora a coluna. Qual é a coluna dele? Se eu olhar assim as colunas que ele tem. Qual é a coluna que eles têm iguais? Nunca eu vou saber, daí sim eu vou lá para a tabela periódica. Então lá na tabela periódica a gente tinha o NA. O NA, ele estava localizado bem lá no começo da tabela periódica, estava aqui, ó. Daqueles exemplos ali, tem mais algum aqui nessa coluna? Não. Então agora vamos para o outro. Flúor, o flúor está aqui, ó. Certo? Neônio está aqui, então já está em outra coluna. Mas o bromo está aqui. Então, se o bromo está nessa coluna, ele está na mesma coluna do flúor. Então, quem está no mesmo grupo? O flúor e o bromo, porque eles estão na mesma coluna. E por eles estarem na mesma coluna, olha a semelhança que tem. Eles têm a última camada todos, ó, com o mesmo número de elétrons.